Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Podes assentar por bondade. É com muita alegria poder estar com vocês esta noite tão maravilhosa que o Senhor Deus nos preparou para juntos podermos se alegrar na presença desse nosso Deus. É evidente a presença do Espírito Santo neste lugar. Assim como cantou a nossa irmã Sumara aqui esta noite, é Deus quem vai fazer. E Deus já está fazendo na tua casa. Enquanto você está aqui adorando o nome dEle, enquanto você está aqui entregando o seu culto ao Senhor, Ele está fazendo lá na tua casa. Quantos podem louvar a Deus por isto? Levante as suas mãos. Muito grato a Deus ao rever meus amigos, pastor Pedro e irmã Márcia, que sempre nos recebe com carinho aqui na região de Assis, ao pastor Divan, que sempre tem nos recebido com muito apreço, rever meu amigo pastor Eduardo, e também na pessoa do pastor Pedro, cumprimentar a todos os obreiros, e também a todas as nossas irmãs, na pessoa da irmã Márcia. Que o Senhor Jesus preserve esta igreja, as irmãs, neste mesmo fervor até o dia do arrebatamento. Quantos ainda estão esperando o arrebatamento? Eu quero ler com vocês um texto extremamente conhecido de toda a igreja. Livro do sábio Salomão de Eclesiastes, capítulo 3. Versículo 2. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. Há tempo de quê? Há tempo de quê? E tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de tempo de plantar e tempo de repita comigo, tempo de plantar. Tempo de plantar. Certamente, uma determinada tarde, quando eu estava em casa, era por volta de umas 3, 4 horas da tarde. Eu me recordo que eu estava retornando de um trabalho, de um colégio, e eu cheguei em casa e encontrei a minha saudosa mãe de joelhos, chorando muito. Ela não falava nenhuma palavra, ela apenas chorava e gemia. Aquilo era de muito costume encontrar a dona Cida daquela forma. Mas era a primeira vez que eu tinha visto ela durante a tarde fazendo aquilo. Era muito costume, muito comum de às vezes levantar, acordar durante a madrugada, durante a noite, 2 da manhã, 1, e passar em frente ao quarto dela e para o banheiro, e às vezes ver ela de joelhos. A minha saudosa mãe era uma mulher que não teve a oportunidade de ter muita instrução, e a vida foi muito difícil para ela. Mas os maiores milagres que nós pudéssemos ter presenciado foi o período em que a dona Cida
sempre semeava com lágrimas e orações. Nos seus últimos minutos antes dela partir, o câncer a tinha consumido toda a sua vitalidade, toda a sua força. Todo o seu estado cognitivo já estava comprometido, ela estava em estado paliativo. E no corredor, sendo levado para a UTI, ela deu um sinal para eu me aproximar. E eu cheguei perto da boca dela e ela disse com uma voz muito fraca: fica firme. Às vezes, os embates da vida, as dificuldades, o desejo de parar, desistir, às vezes muitas coisas são imputadas a nós para recuarmos. E quando às vezes bate na minha porta todas estas coisas, eu me lembro destas palavras que ela disse: fica firme. Dito isto, por que mencionei este testemunho, iniciando esta reflexão? Porque nasci condenado pela medicina, com leucemia, e o médico diz para a dona Cida: ele tem 3 meses de vida. Mas ela fez um voto ao Senhor. Ela disse: eu entrego o meu filho para a tua obra, se o Senhor preservar a vida dele. A semeadura, ela tem princípios. A semeadura, ela tem características fundamentais. Investido pela autoridade do Espírito, desejo lhes trazer esta noite uma reflexão sobre os princípios desta semeadura. E se Deus assim permitir, amanhã falaremos sobre os princípios da colheita. Para plantar, exige-se o mínimo do conhecimento de como plantar. Exige-se também estratégia para plantar. Uma das coisas fundamentais que se deve se observar é o clima, o terreno, a semente, o tratamento do plantio. São coisas básicas. Pelo menos alguém aqui já deve ter plantado alguma coisinha na vida. E cada tipo de semente exige um tipo de tratamento. Cada tipo de semente exige um tipo de terreno, de terra. Uma das coisas principais é que a terra, ela precisa ter nutrientes básicos. Se uma terra, ela está muito rígida, ela está escassa, ela precisa ser revirada, precisa tirar pedras, precisa adubar, trabalhar, e aí sim plantar. Uma coisa que me chama muita atenção nesse ponto é que há sementes que elas vão florescer rápido, porque há sementes que você planta no raso, e há sementes que você planta mais fundo. Outra coisa também que eu descobri é que você não pode jogar muita água, porque pode apodrecer a raiz, mas também não pode deixar sem colocar água, porque ela pode morrer. Isto mostra equilíbrio. Equilíbrio.
plantar esta semente, seja qual for ela, em qual ambiente for, em qual terra for, em qual estação for, exige paciência. Porque você não está vendo como é que ela está crescendo lá dentro, e você sabe que ela vai florescer. Isso se chama fé. A Bíblia está recheada de exemplos como este. O cânon sagrado está recheado. Deus ama esta linguagem. Uma certa oportunidade, pastor Pedro, eu disse no seminário: Deus não constrói edifícios. Quem constrói edifícios são homens. Deus planta sementes que faz crescer árvores. Porque homens que plantam edifícios constroem de acordo com as suas perspectivas e características, mas o vento, o terremoto derruba. Mas quando Deus planta, ela pode até ser cortada, mas se o rio do Espírito estiver alimentando a raiz, ela vai voltar a florescer. Então Deus gosta dessa forma, desse método. Tanto que o próprio Jesus, ao falar do evangelho, da sua doutrina, ele também usou da parábola. Mas permita-me provocar a você agora. O mundo é um terreno baldio. O mundo está carregado de bagagens sujeiras. Nossos corações são como terrenos, terras. E quando nós viemos do mundo para cá, chegamos aqui carregados de bagulhos, muito lixos, porque o mundo depositou em nós muitas coisas. Alguns chegam aqui traumatizados, porque não conheceram o que é o amor de um pai, porque nunca souberam o que é sentir o abraço de uma mãe. Outros não puderam ter uma referência do que significa família. E você foi o lugar aonde que um exército amargo depositou em você gatilhos de angústias, depressões, traumas. Em um momento da sua infância, da juventude, da adolescência, você se tornou um terreno baldio onde que as pessoas depositavam os seus venenos. E eu gostei muito do que o pastor disse aqui sobre o gadareno, porque Gadara era o resíduo para os judeus. Quem levaria a Gadara a pureza da salvação e a paz e a vida? Qual fariseu gostaria de se associar com as pessoas de Gadara?
qual escriba, qual sacerdote gostaria de associar a sua imagem com qualquer cidadão de Gadara? Ali era um resíduo. Mas o agricultor, oh glória, precisava revirar a terra de Gadara. Precisava tirar os lixos que estavam lá, porque era uma terra sem nutrientes, sem vida. E ao chegar lá, ele tirou todos os males que impedem uma árvore florescer. Quem está me acompanhando? Ao limpar o terreno baldio, ao arrancar os lixos de Gadara, aquele que era o improvável se tornou um semeador. Esse é o método de Deus. E qual é o método de Deus? Deus faz florescer aonde a lógica humana diz que não floresce. Por bondade, se você não se constranger, diga a alguém: você é resultado de um plantio aonde não daria resultados. E o pastor Pedro diz: é fruto bom. Então diga para alguém aí: e você é fruto bom. Fala com vontade, porque senão nem vai acreditar em você. Diga com vontade, mas com muita vontade mesmo: você é fruto bom. O diabo diz que não, mas o Espírito Santo está falando que é. O teu acusador diz que você não é nada, mas o Espírito Santo está dizendo: eu reguei, eu reguei, eu reguei, eu reguei, eu reguei. Existem muitas maneiras de você plantar, mas eu aprendi com o Espírito Santo que Deus utiliza 3 ferramentas. Digam todos comigo: Deus utiliza 3 ferramentas. Primeira, diga comigo: o tempo. Segundo, circunstâncias. Terceiro, pessoas. Escute, quem rega é o Espírito Santo. Nós plantamos e o Espírito Santo é que rega. Mas os instrumentos da operação, e nós aprendemos isso na experiência da vida. Isso não sai em laboratório, isso não sai em escolas. Isso é experiência da vida. Nós aprendemos que o tempo é Deus quem usa para amadurecer, para fazer crescer, para desenvolver. Nós, seres mortais, não sabemos lidar com o tempo. O diabo tem plantado o já, o agora. O diabo tem plantado o instantâneo. Eu quero o agora. Por isso que a pressão do mundo pós-moderno em que nós vivemos, em busca da obsessão das nossas metas e etc.,
tem desenvolvido em muitas pessoas ansiedade. Uma coisa louca. Porque nós estamos desacostumados a lidar com o tempo. Não suportamos mais uma fila, não aguardamos mais uma resposta demorada. Se eu ligo, eu quero falar agora. Nós não sabemos mais lidar com o tempo, mas Deus tem uma ferramenta chamada tempo. E eu vou dizer uma coisa para você: o tempo de Deus cura a ansiedade. Porque quando nós se deparamos no tempo de Deus, entramos em transe de abstinência. A gente come as unhas, eu estou aqui metaforando, falando. A gente come unhas, escabela. E Deus silencia, porque Deus não fala no tempo que Ele precisa não falar. Aí você corre, desesperado, em busca do fruto logo. Eu quero comer logo, eu quero desfrutar logo. E Deus silencia. Deus não fala nem por profetas. Deus usa o louvor e toca no coração da irmã da direita e da esquerda, e com você nada. Aí você vem para o culto e você volta para casa e você até pergunta: será que tem alguma coisa errada comigo? Porque o irmão da direita chorou e o da esquerda falou em língua e eu não entendi nada. É porque durante essa ferramenta do tempo de Deus existe um negócio interessante. É um veneninho que trata para não ter pragas. Se chama silêncio. Pergunte a alguém com muito respeito: você já lidou com o silêncio de Deus? Aí, nesse momento, é onde vai curar ansiedades, crise de identidade. Porque você, aí tem um ditado popular que eu acho interessante: ou vai ou racha. Porque nesse momento, ou você cai de uma vez, ou você então diz: Jesus, segura em minhas mãos. Eu não sei quanto tempo Ana teve lidar com o tempo. Eu também não sei em quanto tempo Ana teve lidar com o silêncio. Mas eu sei de uma coisa: ela descobriu o melhor terreno para se plantar. Pegue na mão de alguém e diga: o melhor terreno é os pés de Jesus. Ela ia todo a tempo lá. Ela já não tinha mais palavras, mas ela plantava com lágrimas. Ela plantava com orações. E eu vou dizer uma coisa para você: não tente copiar a semeadura do outro. A cada um Deus dá uma estratégia. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: não existe data determinada. O que existe é perseverança. Não existe data de validade. O que existe é persistência. E Ana, plantando em
horas, até que um dia veio a resposta do Senhor. E ela diz uma das frases mais interessantes: por este menino. Levanta a mão direita para o céu e diga: por esta vitória, por esta resposta, por este milagre, eu estou orando. Quem faz parte do exército da oração? Eu vou perguntar, porque está ficando raro este exército. Quem faz parte do exército da oração? Eu vou perguntar e você dá um grito de guerra. Quem faz parte do exército da oração? Então vai a palavra de Deus e conforto para a tua alma esta noite. O diabo está desesperado contra a tua vida. O diabo se levantou contra a tua casa. O diabo se levantou dentro do seu casamento. O diabo se levantou no relacionamento com os teus filhos, porque você está plantando no exército da oração. E o diabo sabe, ele sabe que contra esta semeadura não tem obstáculos. Não adianta trazer estratégias humanas. Não adianta trazer mindset, PNL e blá, 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 blá. O que o negócio funciona é oração. Eu digo aos líderes jovens que vão lá para o seminário, passam dias, às vezes nós vamos para os intercâmbios. Eu digo para eles: vocês devem estudar a Bíblia até cair com a cabeça na Bíblia. Mas vocês devem dobrar os joelhos e orar até não conseguir mais se levantar. Porque se quiser colher, o melhor método é a oração. E esta ferramenta é tão poderosa, esta semente é tão poderosa, que o diabo, ele está minando a oração. Ele quer distrair os trabalhadores, trazendo inovações, métodos para substituir a oração. Vocês percebem que cada época, cada período, sempre aparece alguma coisa nova, mas nada de oração. Porque o período de maior crescimento, o período de maior desenvolvimento, o período onde se fortalece, é o quê? É o quê? É o quê? Daniel foi entender que a profecia já estava no período para se cumprir. Já tinha se passado 70 anos e Israel precisava voltar para a terra. Ele dobra o joelho e começa a plantar na oração. No primeiro dia os céus começam a se mover. Ele não está vendo, mas está tendo uma guerra. Ele não está vendo, mas está tendo uma batalha no plano espiritual. Por quê? Porque o diabo inventou um novo método de plantar.
Só funciona aquilo que eu vejo. Isso nós chamamos de pragmatismo. É o rápido. Se dá resultado, então funciona. Se dá número, então funciona. Mas o método de Deus é: eu opero no invisível. Eu opero fora da tua lógica. Mas Daniel descobriu que a glória de Jerusalém era melhor do que a da Babilônia. Então ele dobrou o joelho no primeiro dia, no segundo dia, no sétimo dia, no 10º dia. O diabo não quer, mas os céus estão se movendo. E o Espírito de Deus me investe de uma autoridade aqui nesta noite para dizer a alguém: não importa quanto tempo você está orando pela tua família, não importa quanto tempo você está orando pela tua casa, não importa quanto tempo você está orando pelos teus filhos. Talvez o diabo está soprando na tua janela. Você está orando e nada está acontecendo. Você está orando e nada está se movendo. Mas eu venho da parte de Deus para dizer a alguém aqui nesta noite: continua plantando na oração. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga: esta semente vai florescer. Diga: o teu adversário não quer, mas ela vai florescer. O perseguidor da tua coroa não quer, mas ela vai florescer. O Espírito Santo está dizendo a esta igreja: não pare de orar pelo teu esposo, não pare de orar pelos teus filhos, não pare de orar pela tua esposa. Há uma guerra acontecendo. Enquanto você ora, esta semente vai florescer. Oh, Ramaya Shoramanai. Ele que parto não sei que ele parto nada. Quem planta com estratégias humanas não resistirá o tempo. Quem planta com métodos humanos não resistirá o vento. Mas quem planta de acordo com a orientação de Deus, a raiz vai ser profunda. Ela vai ser tão profunda, ela vai ser tão profunda, que nem mesmo o deserto poderá matá-la. Quem está comigo nessa palavra, levante a mão. Segura as tuas mãos levantadas. Feche os teus olhos. E eu quero convidar esse exército de mulheres que está aqui dentro para entrar comigo nesta batalha de oração. Eu quero convidar os meus companheiros obreiros para entrar nessa batalha de oração. Por alguns segundos, cita o nome de alguém na tua oração aí agora. Diga: Deus, visita Ciclano, visita Fulano, visita Beltrano, visita agora, porque a tua semente vai germinar. Nesta palavra profética, o Espírito fala a alguém aqui nesta noite: é tempo de colheita. O tema deste trabalho não foi escolha humana. O tempo deste trabalho não foi de reunião humana. O Espírito de Deus que sugeriu este tema: é tempo de colheita.
Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Existem sementes da oração e existem sementes de lágrimas. As sementes de lágrimas não têm vocabulário, porque a semente de oração são sementes que ainda estão dentro da nossa racionalidade. As sementes de oração são sementes que ainda estão de acordo com os nossos pensamentos, mas as sementes de lágrimas são as mais profundas. É quando as palavras já não conseguem expressar a luta, a dor, o sofrimento, a tribulação e a prova em que o semeador está enfrentando. As sementes de lágrimas estão carregadas de quebrantamento. As sementes de lágrimas estão carregadas de humilhação. As sementes de lágrimas estão carregadas de solitude. As sementes de lágrimas estão carregadas de vergonha, de dor, de abandono, de isolamento. E quando nós depositamos nos pés do Calvário, nos pés de Cristo, as sementes de lágrimas, quem leva ao odre do Pai é o Espírito Santo, porque Ele sabe falar aquilo que as minhas palavras não conseguem interpretar. E Ele leva o Pai com gemidos inexprimíveis. E quando Ele leva o Pai, por intermédio de Cristo Jesus, é depositado no odre de Deus. E este odre é as memórias do eterno. A memória do homem é passageira. O homem promete, mas pode não cumprir. A memória do homem é temporal, circunstancial, barganhável. A memória do homem pode ser manipulada, mas a de Deus, diga para alguém: a de Deus é eterna. Diga para alguém: o que Deus profetizou, determinou e decretou já está alinhado na eternidade. Diga aí. Diga: já está alinhado na eternidade. Já está alinhado na eternidade. Não tem enfermidade que manipula a memória de Deus. Não tem reunião contrária que manipula a memória de Deus. Não tem inferno que manipula a memória de Deus. O que Deus está dizendo para ti: as minhas promessas ainda estão de pé. Levante a mão para glorificar. Levante as tuas mãos para adorar. Feche os teus olhos onde você está aí agora e começa a depositar agora aos pés de Jesus. Deposita aí agora. Deposita aí agora. Deposita aí agora. Onde está a mãe? Onde está a esposa? Onde está o homem que vai depositar aos pés de Cristo esta noite? Aqui estão as minhas sementes.
Ele portonará. Stripleide vrasti turvasna. Iripiturua snaje kiteli baraka. Turitini stiaraku turujos turamahai. Rivitiria turnasturu kunavrasti. Ei pisturua manurua kiria. Estou trabalhando hoje no meio das engrenagens. O sistema diz que não tem jeito, mas eu digo para ti nesta noite: minha serva, o meu anjo, visita o teu filho esta noite. Eu fecho a sepultura, e assim como fiz a obra na vida dos meus servos, farei eu na tua casa, diz o Senhor vosso Deus. Diz que a patura sabe. Enquanto você vai depositando aqui, o mover de Deus está acontecendo naquele ambiente aonde você não pode entrar. A mão do agricultor vai entrar nesta noite. Onde conselho de pai e mãe não planta e não resolve, a mão do carpinteiro vai resolver esta noite. Aonde terapeuta não dá jeito, assim diz o Senhor, a mão dos médicos vai dar jeito. Aonde psiquiatra e psicólogo não resolve, ele vai resolver aqui hoje, porque ele está dizendo: estão na minha memória. Você tem liberdade para ter o seu momento com Deus. Há uma terceira semente que se chama trabalho. Plantamos com lágrimas, plantamos com orações, mas também plantamos com trabalho. E Jesus disse que quem trabalha no reino, o reino não fica devendo para ninguém. E detalhe, meus nobres, irmã Márcia, ele dá nesta vida e também na futura. Não é frase de efeito, porque nós não precisamos dessas porcarias. E nem confissão positiva, nada disso aí. Isso é resposta de Deus. Diga para alguém: você vai colher o trabalho que tem feito para Deus. Agora diga com ênfase: nesta vida você já vai começar a colher. Tem gente que não entende por que é que você está vivendo um milagre hoje. Tem gente que não entende por que é que você está vivendo sobrenatural hoje. É porque você tem uma história com Deus. É porque você tem um passado com Deus. Você depositou no reino, você trabalhou no reino, e Deus está dizendo: o meu reino não deve para ninguém, nesta vida e na futura, nesta vida e na futura, nesta vida e na futura. Por favor, dá um tapinha na mão de alguém e diga: o reino de Deus não fica devendo nada.
Diga aí, enquanto você planta no reino, há um depósito de Deus sendo acumulado. Quem está comigo nessa palavra? Quem está comigo nessa palavra? Levante as tuas mãos para os céus. Diga comigo: Satanás, Satanás, sai da minha frente, porque eu vou continuar plantando. Agora fala bem forte, com lágrimas, com oração e com trabalho. Quem crê nesta palavra, levante a mão e dê glória. E eu tenho uma notícia boa para alguém aqui nesta noite: no reino de Deus não tem corrupção. Eu vou repetir: no reino de Deus não tem corrupção. Vou dizer de novo: no reino de Deus não tem corrupção. Lá no reino de Deus ninguém vai roubar o teu FGTS. Lá no reino de Deus ninguém vai roubar a tua poupança. Enquanto você trabalha, enquanto você ora, enquanto você planta com lágrimas, a tua resposta está sendo preparada. Quem crê? Viestes buscar a palavra? Viestes pedir uma resposta? Não falaste com Deus que queria uma resposta para tomar uma decisão? E Ele não está te dizendo esta noite: nada foi perdido. Porque hoje o Senhor Deus já está te dando uma estratégia para fazer culto de ação de graças. Alguém que está aqui no nosso meio, que talvez você se perdeu. Talvez você se perdeu com as suas próprias vaidades pessoais. Talvez você se perdeu com as suas demagogias pessoais. Porque além de adubar, regar, diga comigo, tem que jogar veneno. Porque as pragas, elas vêm para matar. E quais são as pragas? Vaidade, prepotência, orgulho, egoísmo. Essas pragas minam o crescimento da semente. E o Espírito de Deus que prega esta noite está dizendo: deixa a minha palavra limpar esse coração. Deixa a minha palavra lavar a tua alma. Você vai voltar e vai perdoar. Você vai voltar e vai abraçar, vai acolher, vai dizer: eu te amo. Porque assim essas pragas serão eliminadas. Mas eu não sei dizer eu te amo. Eu não sei abraçar. Não fui criado assim, não fui educado assim. Mas agora, esse terreno foi revirado. Este terreno foi adubado.
mas eu não tenho essa cultura. Mas agora o Espírito Santo te regenerou. E agora você é uma nova criatura. Tem uma palavrinha moderna que talvez alguém vai entender. Diga assim para alguém: Deus deu um reset em você. Vou explicar. Zerou. Porque ele não pode trabalhar com terra contaminada. Por isso que antes desse barro se tornar vaso, ele primeiro vai para o molho. Depois o oleiro pisa para tirar todo o ar. E depois o oleiro fortalece na pedra e na palha. E depois vai para a roda para fazer a forma. Diga para alguém: enquanto você está aqui, o oleiro está trabalhando em você. Ninguém está vendo, ninguém está enxergando, mas tem um projeto de Deus saindo aí. Você crê nisso? Você crê nisso? Diga assim: eu creio que o projeto de Deus vai florescer. Quem concorda com esta palavra, dê um grito de glória. Posicione-se de pé por bondade. Amanhã falarei a vós como será a vossa colheita. Falarei a vós quais serão os métodos. Falarei a vós quais serão os instrumentos. Falarei a vós quem colherá. Mas eu digo já adiantado: tu e a tua casa e a tua descendência. Porque o homem de Deus leu o texto aqui: tu e a tua descendência. Você está crendo nessa palavra? Você está crendo nessa palavra? Então se prepare, porque tem uma coisa maravilhosa que eu gosto da colheita, irmã Márcia: a colheita é multiplicadora. Uma semente, muita. Uma semente. Talvez o ato que você fez para você foi muito simples. Talvez a gentileza, talvez aquela coisa ínfima, minúscula que você fez, você não trata com muita consideração. Mas no reino, esse grãozinho de mostarda, terepatorócia, quando teu filho estiver no meio da armadilha, a memória de Deus buscará no odre. Quando a tua casa, teu esposo, tua esposa estiver diante da armadilha, o Senhor buscará em sua memória a tua semente, e Ele lembrará das promessas. Quem está entendendo a palavra? Nós vamos fazer algo aqui agora. Eu disse a vocês que uma das sementes é a oração. E sabe, pastor Pedro, o senhor sabe muito bem, como um bispo da igreja. O que é isso? Um pastor que apacenta a igreja. Que essa tem sido uma das maiores batalhas, que é levar o povo à oração. Verdade? Nunca se viu uma dificuldade tão grande. Mas hoje nós vamos orar.
Não que vocês não oram, é óbvio que vocês oram. Está evidente aqui. Isso é evidente. Mas nós vamos orar agora uns pelos outros. E nesse momento você não vai orar por você. E nem vai pedir nada para você. Você vai se virar e vai orar pela sua companheira, pelo seu companheiro. E aqui dentro, nós não oramos em pensamento, tá? Essa conversa aí, não sei de onde que surgiu. A gente ora em pensamento na lotérica. Se a gente vai em lotérica ainda, né? Em fila, em mercado, em trabalho. Para o povo não achar que a gente é doido. Mas aqui dentro, meus companheiros, nós oramos com a boca, com a cabeça, com os pés, com as mãos, com a barriga, com os joelhos. Nós oramos com o corpo inteiro. E nós somos pentecostais. E pentecostal não ora como outros. Pentecostal ora com a cabeça até os pés. Pentecostal ora com lágrimas. Pentecostal ora com brado. E nós vamos orar uns pelos outros. Por favor, fique de frente de alguém que está aí do seu lado. Escolha uma pessoa. Coloque a mão sobre o ombro dessa pessoa. O ombro. Isso, ou abraço, o que você quiser. Fique à vontade. E você vai começar a orar por esta pessoa agora. Cita o nome dele. Se você não sabe, pergunte o nome aí. Qual o seu nome, fulana? Qual o seu nome? E na oração começa a citar o nome. Diga: Senhor, visita a casa do fulano. Visita a casa da fulana. Visita esta vida. Está tendo uma batalha agora aqui. O diabo já está desesperado. Satanás já está desesperado. Se esta pessoa estiver enferma, começa a orar cura agora desta enfermidade. Quem não é batizado no Espírito Santo, começa a buscar agora. Você que é batizado no Espírito, começa a pedir os dons espirituais. Dom de variedade de línguas estranhas. Dons de curar. Dons da profecia. Entra agora nessa batalha. O diabo já perdeu esta guerra. Isso. Não pare. Não pare. A angústia bate forte aí dentro do seu peito. Abre a boca. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora pare pra me ouvir. O Senhor já está trabalhando. Batalha. Não pare de orar. E dificuldades bem maiores você já venceu. E a tua serva, que o Senhor ajuda eles. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer. Dando mais saúde. Nem entendo como foi que eu venci. Os recursos, livrando de toda a armadilha. A verdade é que existe um mistério aí dentro. Uma força que excede entendimento. A razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória. Alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era o quê? Segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir. Então não tem por que chorar. Vou
montes, porque, irmã, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A mão de Deus está segurando a tua. A mão de Deus está segurando a tua nessa noite. Aleluia. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão para ter chegado até aqui no congresso. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Olha o que ele te diz. Lembra quando estava por um fio e quando faltou isso aqui, e mesmo assim você tentou. Tá tentando, era o quê? Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Volte a... Porque, irmã, é a mão de Deus e vai ser sempre assim. Oh, quem crê? Era a mão de Deus. Arabassuri, meu derem.